contribui, abra a sua Bíblia comigo em 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel, capítulo 12. E vamos ler a partir do verso de número 15. Segunda Samuel, capítulo 12. Enquanto você contribui, vai abrindo. Você pode continuar contribuindo, fique à vontade. Ainda é cedo. Daqui a pouco você vai para sua casa. Daqui a pouco você pode passear. 2 Samuel, capítulo 12. 12 de Samuel, a partir do verso 15. Deus abençoe os pastores. Obrigado, tá? O pastor Alan, o pastor Vitor, toda a equipe que recebe tanta gente tão bem. A gente fica até constrangido. Quando vai lá, depois não sei nem sei o que eu faço. Arroz, preparando comida lá para mim, né? Amém, amém. Mandando até mensagem para mim, o que eu queria comer. Eu falei, quero comer. Aí eu falei para a irmã Rose, o que você fazer eu tenho certeza que é bom. Então pode fazer o que você achar. Se você fazer o cardápio é seu, né? A gente só não come o que não pode, tá bom? E Deus abençoe a todos, tá bom? Antes de eu ler esse texto, Deus abençoe o Saulo, Deus abençoe a sua casa, tá bem? Estive na sua terra lá, conheci lá a terra do Vitor também, né? Conheci a nossa terra lá. Quando você estava cantando, Saulo, eu vi uma gota descendo sobre a sua cabeça. Na hora que você estava louvando, era só uma gota mesmo, não tinha mais. Eu olhei por vezes, porque às vezes eu fico até um pouco constrangido de sentar, porque dá a entender que eu estou, né? Estou nem recebendo. Eu fico até tentando às vezes não sentar, mas eu sentei ali. Quando eu olhei para você, eu vi uma gota descendo sobre a sua cabeça. Isso era uma gota de um azeite descendo sobre a sua cabeça. E quando eu vi isso, e eu via diante de você como o texto, quando Deus convida a Ezequiel a andar, né, e andar mais, Ezequiel mesmo, né, andar mais, águas, né, no tornozelo, no joelho, no ombro. E eu vi o Senhor te convidando, porque essa parte que eu via caindo sobre você não vou considerar o pouco, porque com Deus sempre é um presente de Deus, mas isso aí não é nada se comparado ao que Deus quer fazer. É só uma gota. Se eu podia usar assim, é só uma introdução. É só uma introdução do que Deus quer fazer. É só uma introdução. E esse convite é de Deus, não é meu. Não é do bispo Rogério. Quando eu digo não é do bispo, porque eu sei que, né, como pastor, nós temos o nosso pastor e ele nos aconselha. Mas esse convite vem do próprio Deus. Porque eu via da mesma forma que eu via essa gota, eu não vi o restante, mas agora eu vejo como a mão, eu vejo como não é a mão de Deus com um cântaro na mão, mas é algo para derramar mais. É conforme a que eu vou me entregando, isso vai sendo liberado. Mas é você querer que tem muito mais, Saulo, tem muito mais para acontecer. Na vida, quando eu digo na sua, né, completa-se com a sua casa. Né? E Deus quer fazer muito mais. Porque agora, enquanto eu vi essa primeira gota, eu vi agora você, tipo, mesmo lavado desse azeite. Eu via você todo. Agora eu vejo isso agora. Então, da medida da sua entrega será a medida que Deus vai entregar para você. A medida da sua entrega será a medida que Deus vai liberar no seu ministério. Amém? Vou puxar um pouquinho para cá. Esse aqui está perigoso. Amém? Recebe em nome de Jesus. Posso ler? O Senhor feriu a criança. Quem feriu a criança? Quem feriu a criança? O Senhor. Que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Verso 16, vamos continuar. Buscou Davi a Deus pela criança.
jejuou Davi, e vindo, passou a noite prostrado em terra. Continue. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. 18. No 7º dia, morreu a criança. Depois de quantos dias? 7. Só até aqui por enquanto. Feche os olhos. Pai, visita esta casa, este lugar, as nossas vidas. Que o teu nome possa ser glorificado sobre este lugar, Pai. O Senhor tem coisas para realizar nesta noite, nessa manhã, nesse dia tão especial. Porque sempre é especial estarmos na tua presença. E que o teu nome seja glorificado para todos sempre. Jesus, que o Senhor possa, ó Pai, trabalhar no nosso meio. Enquanto estamos aqui, eu sei que tem pessoas ansiosas, esperando uma resposta. Que a tua palavra seja a resposta para eles nessa manhã. Tem pessoas, ó Pai, esperando, ó Pai, meu Deus, só um sim do Senhor, para que elas possam, ó Deus, avançar em qual seja a área da vida delas. Mas isso não depende de mim, Jesus, depende do Senhor. Mas eu me coloco nessa manhã, Jesus, como um vaso na mão do oleiro, para que o Senhor possa trabalhar e fazer conforme o teu querer e a tua vontade. Eu te louvo e te agradeço por esse dia. Em toda inquietação, todo mal, meu Deus, que seja repreendido nesta manhã. E que todos que estão aqui possam receber do Senhor o que o Senhor já preparou para nós. Eu te agradeço e te louvo, no nome de Jesus. Amém, amém? Você pode mais uma vez aplaudir ao Senhor Jesus? É tão difícil lermos e pensarmos dessa forma que Deus feriu a criança. É pensar dessa forma. Para algumas pessoas pesa isso. Para algumas pessoas isso traz talvez não entendimento neste momento. Porque o texto inicia dizendo que quem feriu a criança foi o próprio Deus. Não foi o diabo. Porque às vezes nós passamos situações difíceis e achamos que tudo é o diabo. Mas tem coisas que Deus permite que aconteça para nos ensinar algo. Eu entendo sempre que Deus sempre quer nos ensinar. Esse texto está relatando de um erro de Davi. Um erro que Davi cometeu. Davi deitou-se com a mulher de Urias, cometeu um ato de adultério. Além dele fazer isso, a mulher, que é Batseba, engravidou. Urias estava na guerra. Davi arrumou uma forma e conseguiu que Urias viesse a morrer. Além de ele adulterar, ele ainda planejou a morte de Urias. Além dele cair no erro, ele ainda cometeu um maior erro, um dos maiores erros também, que é tirar a vida de uma pessoa. Não ele mesmo, mas ele acabou cometendo isso, né? Tentando cercar a vida de Urias para que ele viesse morrer, e isso aconteceu. Nós estamos lendo um texto agora com a consequência do erro de Davi. Lemos o texto. Isso aqui é resultado da escolha de Davi. Davi escolheu errado. Davi fez errado. E nessa manhã não é uma manhã de você ficar assustado e pensar, pastor, é o meu fim. Não, nós vamos entender que Deus tem algo para realizar em nossa vida. Deus tem algo para realizar nas nossas vidas. O que acostumamos fazer, pastor Alan, no final do ano? Uma retrospectiva. E eu disse já hoje, né, que para mim este ano foi um ano bom. Foi um ano de muitas vitórias. E há poucos dias atrás, se eu não me engano, na sexta-feira, sem ser essa, na outra, retrasada, eu ministrei e está no livro de Salmo, diz que cedo, porém, o povo se esquece. Mas às vezes é bom a gente olhar e começar a ver o que Deus já realizou em nossa vida. Então a gente começa a analisar. A retrospectiva é para isso, é lembrar. Meu Deus, olha o que Deus fez. Olha, eu obtive resposta. Por isso que é importante quando você aponta os seus pedidos de oração, no projetando que está tendo nas nossas igrejas, porque você lembra, depois você lê e fala, olha,
Eu achei o de 2024. E 80% dos meus pedidos, o Senhor concretizou. E os outros 20%? Ele vai concretizar. Ainda falta alguns dias para terminar o ano. Pode ser esse ano ainda. Só que aí nós começamos a olhar e pensar, né, em algumas coisas que nós erramos. Porque a gente pensa no que erramos também. E eu recebi uma pergunta, uma pessoa fez uma pergunta a mim e disse assim: qual foi o maior acerto deste ano? Aí eu tinha algumas coisas para falar, mas eu falei citei algo que eu achei que foi muito assertivo mesmo, que eu acertei no ministério. E qual foi o maior erro? E aí eu disse. Só que junto com o erro que eu cometi, e quando eu digo erro, é erro de tomar decisões, erros, né? Erros normais. E os erros que eu cometi, consigo vem um pacote de consequências, vem junto, não tem como. Não tem como. E eu aprendi que o problema que eu arranjo, eu tenho que resolver. O problema que eu arranjo, eu tenho que resolver. Eu já entrei em situações que Deus permitiu o aperto, a situação difícil, só que Ele estava comigo e Ele me ajudou. Ele disse: essa batalha não é sua, ela é minha. Mas tem lutas que são consequências de algum erro que eu cometi, alguma escolha, algum erro. E consigo vem as consequências. Davi está enfrentando uma consequência dos seus atos. E agora Davi vai buscar em Deus uma resposta que Deus não dará a ele. Davi insiste em algo que Deus não quer fazer, porque ele já tinha determinado que a criança iria morrer. Mas Davi prostra-se, jejua, ora, clama. Ele entra para um lugar de buscar a Deus e buscar uma resposta. Este lugar, eu posso tentar agora pensar, é um lugar de dor. É um lugar onde Davi entra e busca uma resposta de Deus. Eu quero fazer uma pergunta nessa manhã. Quem está buscando uma resposta de Deus? Nós buscamos, todos nós buscamos uma resposta de Deus. Todos. Tem decisões simples, que é fácil de você tomar. Por exemplo, você vem para aqui hoje e provavelmente, se você não é criança, né, que as crianças foram para o ministério infantil, você escolheu a sua própria roupa. Escolha simples, né? Ou a sua esposa escolheu para você, né? Também, né? Você vai vestir isso. Também, é uma escolha. Só que para você ver, eu tenho uma filha de 2 anos. A Luísa tem 2 anos e meio. E ela já quer escolher a roupa dela. Esse dia ela inventou de querer usar uma sandália no tempo de inverno. Para tirar isso, nós colocamos uma roupa que não tinha nada a ver com sandália. Tivemos que levar ela até a igreja de sandália, depois a gente trocou. É uma escolha. Mas escolhas que não vão mudar a nossa história. Né? Alguns erros que não vão realmente atrapalhar o percurso. Só que aqui vai ter uma consequência muito grave, é a morte da criança. Só que Davi vai buscar em Deus o quê? Uma resposta. Ele vai buscar em Deus que Deus viesse curar a criança. Mas entenda que essa criança foi gerado no erro. Então Deus está anulando um erro para começar a coisa certa. Deus está anulando um erro para iniciar algo correto e certo. O que foi gerado e o que nasceu no erro. E Deus disse assim: eu quero tirar o erro, exterminar o erro e fazer que Davi inicie algo debaixo da minha bênção. Então por muitas vezes nós estamos buscando em Deus que Ele ressuscite ou cure ou faça algo que não está ligado ao projeto de Deus. Deus tem um projeto para nossas vidas. Deus tem algo para realizar e Ele sabe de tudo. Então, o que foi gerado no ventre da mulher, o que foi gerado nela, não era algo certo. Então Deus disse assim: então eu vou apagar isso. Tem algumas coisas que vão se apagar na nossa vida.
Algumas coisas elas vão morrer em nossas vidas. Aí só que Davi começa a buscar. Põe para mim o verso de número 16, fazendo um favor. Põe 16. Buscou Davi a Deus pela... Ele orou pela... Jejuou. Passou a noite prostrado em terra e se humilhando diante de Deus, para que Deus viesse curar aquela criança. Davi não come. Davi está prostrado. Uma coisa é nós, falando de um rei. Os servos olham e dizem: o que vai acontecer com esse homem? Ele está se humilhando, prostrado. Todos olham para ele. E aí Davi está buscando uma resposta que Deus não dará a ele. E eu sei que tem pessoas me ouvindo hoje que estão buscando uma resposta em Deus que Deus não te dará. Mas Deus está poupando as nossas vidas, porque o que você gerou não era a vontade de Deus. O que você gerou não era a vontade de Deus. Aí Davi busca, amém? Quem está aqui diga amém? Amém. Verso 17. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Agora, existe aqui um outro momento na vida de Davi. Davi está prostrado, buscando uma resposta de Deus. Quem está buscando uma resposta? Davi está prostrado, buscando uma resposta de Deus. E aí os homens vão tentar ajudá-lo. Olha que interessante. Os homens compadecidos de Davi vão tentar. E às vezes nós até questionamos a Deus. Porque tem coisas que não acontecem, pastor, e até os homens tentam nos ajudar. Porque o cair é do homem, mas o levantar não é do homem. O cair é do homem, mas o levantar é de... Pronto. Teve um homem que estava no tanque de Betesda, e ele buscava uma cura, e ele era coxo, e não encontrava possibilidade de chegar quando a água era movida. As águas se moviam, o anjo chegava lá, movia a água. Quem pulasse primeiro, alcançava a sua vitória, e ele nunca chegava lá. Nunca chegava. Um dia Jesus chegou lá. E quando Jesus oferece a ele uma ajuda, Jesus disse para ele assim: eu quero te ajudar. Ele disse: Senhor, não tem ninguém que me leve lá. Porque quando as águas são agitadas, ninguém me ajuda. O Senhor não perguntou a ele se ele estava preso ou alguém o ajudasse. Deus está dizendo: eu próprio vou te curar. Porque a expectativa de alguns, talvez se passou esse ano todo, de 2025, com expectativa, logicamente buscando em Deus, mas alguns até focaram a sua visão em alguém que pudesse ajudá-los. E aqui ele tentar ajudar, mas Davi permaneceu prostrado. Davi permaneceu... Só você que está aqui nessa manhã, diga amém. Amém. Pronto, Davi permaneceu prostrado. Nós temos que entender que Deus trabalha da forma que Ele quer. E eu já tentei ajudar pessoas que Deus não mandou ajudar. E aí, irmão, é ruim demais, é muito ruim. Ele está no lugar tentando buscar uma resposta, e Deus não concederá a ele a resposta. Verso 18. Põe um 18 para mim. Depois de 7 dias, a criança... Pronto. Depois de 7 dias, a criança veio morrer. Se nós terminássemos o texto aqui agora, o final seria um final triste. Ninguém quer ter um final triste, pastora Cristina. Ninguém. Quem de nós, Carol, queremos ter um final triste? Qualquer um que está aqui hoje me ouvindo, mesmo sejam os piores momentos, ou você seja aquela pessoa tão pessimista, você não gostaria de ter um final triste. Ninguém, irmão. Ninguém gostaria de ter um final assim, dessa forma aqui. Ninguém gostaria. Se terminasse o texto agora, terminaria em luto, tristeza, choro, dor. É o lugar que Davi se encontra. Davi está ali,
no lugar buscando uma resposta, ainda com esperança que Deus possa realizar algo na vida deles. Eu sei que tem pessoas com esperanças aqui. O mundo diz que a esperança é a última que morre, mas a esperança em Cristo nunca pode morrer. Eu permaneço esperando no Senhor. Eu permaneço buscando no Senhor. Aí nós entendemos que Davi está no lugar ainda buscando resposta, só que a resposta que ele busca já não tem mais como fazer nada. Porque Deus tirou a vida da própria criança. Deus não quis que a criança sobrevivesse. E aí tem pessoas hoje me ouvindo ainda que não sabem. Porque até aqui, Davi não sabia. Tem pessoas que ainda não sabem que Deus encerrou um ciclo na sua vida e você ainda não entendeu. Tem pessoas que estão me ouvindo nessa manhã, quem está me ouvindo diga amém. Tem pessoas que me ouvem nessa manhã que não entenderam ainda que o ciclo que você buscou, a resposta que você buscou, ela já morreu. E não tem resposta para você. E a resposta para você é: Deus não vai fazer. Se terminasse agora aqui, agora nosso encerramento de nossas vidas fosse agora, seria momento de nós só chorarmos e questionarmos a Deus. Tem pessoas que vivem buscando uma resposta que Deus já disse não para ela. Davi não sabe, mas a criança já. Davi não sabe, mas a criança já morreu, irmão. Nós estamos buscando por algo que já foi, irmão. Ficou para trás. Nós queremos reativar amizades que já morreu. Nós queremos reativar relacionamentos que já foram. Nós queremos fazer coisas que já não existem mais. Elas já não existem mais. Elas já morreram. Só que ainda você não sabe, você está sabendo hoje. Eu vim te avisar. Eu vim trazer uma mensagem para você e dizer que o que você criou expectativa, o que você gerou, já morreu. Eu vim trazer uma mensagem para você, para dizer para você que aquilo que você sonhou, que aquilo que era o seu querer, a sua vontade, já morreu. Davi não sabia. E talvez você ainda não sabia. Mas lembrando que o texto não termina aqui. Davi não sabia. Só que, porém, a criança tinha morrido. Aí temia o servo dizer para Davi, dizendo: poxa, ele já estava assim mal. Estando a criança viva, ele já estava dessa forma. Se nós avisarmos ele, vai ser pior ainda. Por quê? Se nós dissermos que a criança morreu, ele vai se afligir mais ainda. Por isso que eu olho para alguns rostos aqui, eu não sei a história, logicamente, que eu não sei a história de ninguém. Mesmo com aqueles que eu conheço, eu não conheço a história. E aí eu começo a olhar e pensar assim: Senhor, onde estão essas pessoas? Porque aqui, o que os servos temiam é pensar assim: Davi, a reação de Davi vai ser difícil. Porque se ele já está chorando, se ele já está sofrendo com a criança viva, ele tinha esperança. Agora morta, ele vai ficar mais afligido ainda. Entenda que tem coisas que tem que dar um ponto final. Porque senão você continua alimentando o que Deus não vai ressuscitar. Tem pessoas alimentando algo que Deus não vai mais fazer. Não vai, Ele determinou que não vai, pronto. Quem está aqui? Eu já quis algo, busquei por esse algo, jejuei por este algo, clamei por este algo, mas Deus não. Ele disse: não faço. Até que um dia eu fiquei sabendo. Ele disse para mim mesmo, usando seus servos e profetas, dizendo assim: olha, o que você queria já morreu. Só que até aquele momento, antes de eu receber a notícia, eu não sabia. E não era literal, não. A morte da pessoa, a morte de alguma coisa, não. É um ponto final. Deus está dizendo agora que Ele está dando um ponto final naquilo que você estava esperando acontecer. Só que diga assim comigo: a história não termina aí. Então servir a Deus, o bom é que a história, andando com Deus, não termina triste. Sempre haverá um momento feliz.
O choro pode durar uma noite, 7 dias, 7 anos, 7 meses, alguns anos na sua vida, mas pela manhã virá a alegria do Senhor. Ah, eu creio. Quem crê assim, diga amém. Como será a reação de Davi, pastor? Como será a nossa reação a partir de hoje, sabendo que morreu? Qual será a nossa reação a partir de hoje, quando sabendo que as coisas que nós esperávamos acontecer, não irá acontecer? Que o projeto que eu mesmo coloquei a mão, que eu mesmo falei, que aquilo que eu quis eu mesmo fazer, não vai dar certo. Porque é projeto seu, não de Deus. Foi gerado por você, não... Quem está aqui? Pronto. Agora, qual será a nossa reação a partir daí? A Bíblia diz que depois da morte do rei Uzias, Deus fala com Isaías. O que faremos depois da morte? O que nós vamos, como vamos relacionar-se com a morte? E quando eu digo, não vou dizer, não estou usando o termo, pode ser que sim, mas não o termo morte, morte física de pessoas, doente querido, não, mas a morte de algo que nós esperávamos que acontecesse em nossa vida. Como nós iremos reagir? Quais serão as nossas decisões a partir daqui? Porque até aqui eu fiz, e agora daqui para frente, o que eu vou fazer? Vou permanecer neste lugar, sabendo que já não tem mais nada? Ou vou avançar? Quem vai avançar aqui, diga amém. Porque é aqui que nós temos que entender. Se Deus já deu um ponto final e está dando hoje para algumas pessoas, nós temos que entender o seguinte: o que nós iremos fazer a partir deste ponto de Deus, a partir dessa determinação divina, porque Deus determinou, pronto e acabou. Tem mulheres que me ouvem hoje, que sonharam em ter um filho, e quando geraram no seu ventre o filho, a criança, passado alguns meses, semanas, a criança veio a falecer, ou não continuou sendo gerada, teve um aborto. Mas algumas mulheres que mesmo que tiveram essa má experiência, hoje já geraram filhos e têm filhos em seus braços. Quem está aqui? Então vamos fazer aqui o seguinte. Aqui, Davi não sabe. Até agora, Davi não está sabendo. Mas ele vai receber a notícia que aquilo que ele buscava não tem mais como acontecer nada. A partir de agora, entenda uma coisa, eu estou trazendo uma mensagem para você, para esclarecimento, para a sua vida. Nós estamos terminando o ano, não podemos carregar esse luto para o próximo ano. Tem algo para acontecer nas nossas vidas. Verso 19, corre, vamos lá. Aí eu vi Davi, que os servos ficavam cochichando, estavam ali, né, receosos, falo ou não falo, e aí conto ou não conto. Você já teve que anunciar a morte de alguém ou de alguém? É difícil, irmão. Eu vou contar uma experiência que nós tivemos. Eu tive uma pastora no Brasil, muito querida. Só que ela lutava há 30 anos com problema de coração. 30 anos. E ela veio a falecer e nós estávamos, escute isso, nós estávamos produzindo pão caseiro. Nesse dia nós vendíamos pão para sustentar uma obra que tínhamos lá no Brasil. Estávamos lá fazendo pão. A notícia da morte dela chegou bem no momento que nós já tinha amassado o pão, já estava colocando os pão para assar. E o pão ia para vender. Mas não era tipo 3 pão, é 50 pães caseiros, 60 pão caseiros, 70 pão caseiros. Nós, os pastores, recebemos primeiro a notícia, e os familiares, e guardamos, e foi dito a nós, para nós não falarmos nada. Ela morreu numa cidade mais distante, 300 quilômetros de onde nós estávamos, e ela iam trazer o corpo dela para cá. Querida, amada, e nós esperávamos que Deus viesse curá-la, mas Deus não curou. Nós produzimos o pão, empacotamos o pão sabendo que ela tinha morrido. Levamos para a senhora que vendia o pão e ela não sabia de nada.
entregamos, ela vendeu o pão. No final do dia, foi anunciada a morte dela, que eles iam trazer o corpo dela de outra cidade, em translado para a cidade de Maringá. Alguns entraram em desespero, alguns não aceitaram. E nós fomos velá-lo. Eu lembro até hoje, eu sempre tive dificuldade com o negócio de morte, não gostava muito. Quem gosta, né? Velório não é bom. Mas quando chegou, eu fui o primeiro a estar lá na frente buscando o caixão dela. Foi na igreja, o culto fúnebre, passando dia lá, à noite, até outro dia. Só que para muitos, não houve uma aceitação da morte dela. E aí houve o quê? Questionamentos. Por que Deus fez isso? Deus dava tanto a vida dela. Por que Deus não curou? E por quê? E por quê? E por quê? Os que aceitaram com dor, aceitaram tristes, mas aceitaram, avançaram. Mas aqueles que permaneceram no luto, ou questionando a decisão de Deus, permaneceram parados. Aí você está aqui hoje, 2025. Quem está em 2025 aqui, diga amém. Você pode chegar e vai chegar em 2026, se Jesus não te levar. Espero que não. Mas você pode chegar em 2026 já livre de todas essas coisas de 2025. Porque a notícia hoje é: Deus não respondeu o que eu queria que Ele respondesse. Acho que o bispo vai convidar para vir pregar mais não. Mas não acabou a história. Verso 20. Então, volta o verso 19, Davi observou e percebeu. E aí faz uma pergunta: e aí? O que está acontecendo? A criança morreu? E eles responderam o quê? Morreu. Qual foi a resposta dos servos? A criança morreu. Agora, a partir daqui, o que você precisa fazer é o que Davi fez. O que nós devemos realizar a partir de agora é realizar o que Davi realizou, o que Davi fez. As atitudes de Davi é que vai demonstrar que ele entendeu, sofre, chora, ele buscou, mas Deus disse não, mas ele vai avançar, ele vai avançar. Morreu? Morreu. E aí? Aonde você vai ficar? Porque eu tenho que sair do lugar da dor. Que é necessário você que está me ouvindo hoje, sair do lugar da... Porque o lugar que ele está agora é de dor. É preciso sair do lugar de dor. Não tem como, não existe, não tem possibilidade de você avançar, de você alcançar, se você não sair deste lugar. E o lugar é o lugar de dor. É o lugar que muitas pessoas que me ouvem hoje estão neste lugar de não aceitação do que Deus não quis fazer e não quis realizar. E aí você continua, e se você quiser escolher, né, continuar, Deus vai respeitar a sua decisão, mas Deus não quer que você permaneça no lugar de dor. Quem vai avançar aqui, diga amém. Amém. Verso 20. Vamos ver o que Davi fez? Aqui, ó, o texto diz por ela. Davi, o homem tentou levantá-lo. Tudo que vai acontecer é na primeira pessoa, não é Deus. Eles tomaram uma decisão. Ele tomou uma decisão. A criança morreu? Eu vou me... Não, quem está aqui, diga amém. A criança morreu, eu vou me levantar. Não vou permanecer no lugar de dor, não. Não vou estar mais neste lugar. Este lugar eu vim buscar, não obtive resposta, saio dele, me levanto, porque o lugar que Deus escolheu para mim está ali na frente. 2026 está daqui a alguns dias. O lugar que eu vou deixar para trás, eu escolho hoje. Deixa esse lugar de dor. Davi se levanta. O homem tentou levantá-lo. Homens tentaram, com boas intenções, tentaram nos levantar. Homens tentaram nos ajudar e não conseguiram. Mas agora, quando Davi recebe a notícia, ele mesmo se coloca de pé. Pastor, eu não tenho força, irmão. A força é uma escolha. Eu escolhi me levantar. Eu me colocarei de pé.
Deus vai levantar pessoas neste lugar, vai te ajudar naquilo que você precisa, que for necessário para a sua vida. Mas você vai se levantar a partir de hoje, em nome de Jesus. Algumas situações ficarão neste ano, algumas situações ficarão no domingo, neste último domingo do ano. Algumas situações já vão ser colocadas para trás, passado, porque eu quero é me levantar. Você precisa se levantar. É preciso. Tem pessoas prostradas buscando algo em Deus, que Deus já disse não há muito tempo. Tem pessoas querendo levantar a casa de Davi, que já foi derrubada. Diga assim: eu vou me levantar. Porque o lugar de prostrado é enquanto ele não obteve, quando ele não sabia. Quando ele soube, no mesmo instante, a criança morreu, me levanto. A criança morreu, me coloca em pé. A criança, o Deus não me respondeu, não há problema, eu vou me levantar. Deus vai levantar pessoas aqui neste lugar. Deus vai te levantar em nome de Jesus. Escute, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você não ficará no mesmo lugar que você está. O lugar de dor vai ficar para trás, e você vai alcançar os seus objetivos, porque todos eles estão no coração de Deus. E quando houve um não aqui, não é porque Deus disse não, que Ele não vai fazer lá na frente. Algo que eu quero e que tenho expectativa nisso. Diga assim: eu vou me levantar. Não, diga: eu vou me levantar. Tudo que está relacionado agora a esse versículo é tudo na primeira pessoa. É Ele. Sou eu. Eu preciso. É tudo é Ele. Me levanto. Se levantou da terra e Ele próprio 7 dias sem tomar banho, imagina? Tá mal, hein, Davi? 7 dias, Davi disse assim: o quê? 7 dias sem tomar banho? Me levanto e já vou para a casa de banho tomar um banho. Já vou para lá. Davi, não é, aqui o texto está dizendo, Deus o levantou. Quando eu digo aqui profetizando, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. 2 homens sobem para a oração, encontram um coxo na porta formosa. Ele diz: eu quero ouro e prata. Ele não tem ouro nem prata. E ele diz: os discípulos, o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Ele tenta levantar e não consegue. Eles estendem a mão e levanta aquele homem. Deus vai te ajudar. Mas na sua decisão, eu vou me levantar. Agora, Davi próprio vai tomar banho. Lavou-se Davi. Davi escolhe não permanecer com aquela mesma cara. Ele não queria mais aquilo para ele. Ele disse: eu vou sair deste lugar. Diga assim: eu vou sair do lugar da dor. E aí Davi, depois disso, ungiu-se. Não é auto-intitular-se, não. Ungir-se é separado. Davi ungiu-se. Ele disse: eu me levanto, eu me lavo, eu me separo. Tem um tempo chegando para essa igreja e para nossas vidas. Tem um tempo chegando para a sua vida que está em casa. Tem um tempo chegando para você que está aqui hoje. Tem um novo tempo chegando para nossas vidas, em nome de Jesus. Essa palavra não é para nós ficarmos parados e nem prostrados, é para nós levantarmos. Entendemos que Deus separou um tempo precioso para nossas vidas. Tem um novo para você, tem um novo para você. Tem respostas que você ainda não esperava acontecer, vai acontecer. Algumas não irão, mas Deus está dizendo para mim e para você: não fique mais prostrado. Eu tenho algo para realizar na sua vida. Quem crê, diga glória a Deus. Está aqui, Davi, está aqui. O homem não conseguiu. Davi se levanta, unge-se. Aí ele vai mudar do quê? As suas vestes. Porque eram vestes de luto, eram vestes de humilhação. Davi disse: não posso, essa roupa já não cabe mais para esse tempo, não. Nós estamos no inverno, não estamos? Tem como você sair com aí, você sair daqui sem um casaco? Tem como? Só se você for muito calorento mesmo. Tem como você sair aqui sem um casaco para fora aí agora? Não tem. Porque é uma nova estação. Então Deus está dizendo assim: Davi, para esse novo tempo, para essa roupa que você está usando, não dá não. Tire essa roupa e vista outra.
Não é veste mais de luto, de humilhação, não é veste de vergonha, não. É veste de alegria. É veste de alegria. É veste de alegria. O Senhor está aqui nessa manhã e está dizendo para mim e para você: Ele vai trocar, Ele vai nos ajudar a trocar essas vestes de tristeza. Você está de luto, pastor, a partir de agora então eu vou vestir preto, de luto. Nós nos preocupamos tanto, às vezes tem pessoas que se preocupam, né? Não é o seu caso? Que roupa eu vou vestir no final do ano? Branco, amarelo, verde, dourado, não sei. Paleta de cor, não sei. Mas a sua preocupação, além dessa que você tem, que você quer vestir algo, né, especial para uma virada de ano, entenda isso. Tire essas vestes agora que você está, levanta e troque, coloque coisas novas na sua vida, em nome de Jesus. Deixa o velho para trás. Então Davi está trocando as suas vestes porque ele entendeu que é algo novo para acontecer. Há uma nova estação para acontecer na nossa vida. Há uma nova estação para acontecer na nossa vida. Quem crê, diga glória a Deus. O Espírito de Deus, Ele me autoriza a dizer, Ele vai realizar, mas depende da sua vida. O Espírito de Deus me autoriza a dizer e profetizar aquilo que você está prestes a viver. Você nem imagina o que Deus está preparando para você. Você nem tem ideia. Algo poderoso vai realizar. Eu projetei, eu sonhei, foi com a minha força, tentaram me ajudar, não deu certo. Mas o que Deus preparou para a minha vida, para a sua igreja, para o seu ministério, para a sua vida pessoal, para a sua vida profissional, para a sua vida sentimental, para os seus filhos, para os seus netos, para a sua esposa, para o seu marido, é coisa maravilhosa. Alá estar guiandorrácia. Deus tem algo para fazer. Eu vou tocar as minhas vestes. Não dá não. Muda a sua roupa. Isso, muda a sua roupa. Pare de andar de cabeça baixa, mude sua postura. Você é um vencedor porque Cristo diz, não é porque Cristo diz não para você, porque Ele tem preparado algo maior para nossas vidas. Eu projeto algo, eu sonho com algo, mas sempre Deus tem algo maior para a minha vida. Levanta, lava-se, Ele se unge, troca as suas vestes. E aí ele faz uma escolha. Eu vou para a casa do Senhor. Um dia o irmão saiu, parou de ir na igreja. A gente é pastor, tem que ligar. Quando cresce fica mais difícil. A gente esquece das pessoas, não dá para lembrar de todos. Aí eu liguei para ele, eu disse: e aí fulano, o que está acontecendo? Você está vindo na igreja? Ele falou: pastor, eu estou numa prova, uma luta difícil, pastor. Estou buscando a Deus uma resposta. Falei: amém. E Deus falou para mim não ir para a igreja. Eu falei: existe não? Mas que é isso? Que Deus é esse? Estava lá no quarto chorando, sentindo dor. Eu falei: não, isso não existe não. Davi escolhe ir para a casa do Senhor. E não é só para a casa do Senhor. Ele foi para a casa do Senhor. Olha o que ele fez. Entrou na casa do Senhor e... eu pedi, ele não fez. E eu vou para a casa dele agora fazer o quê? Quem vem adorar nessa manhã? Se não vem, você pode adorar ainda nessa manhã em nome de Jesus. Eu não sei qual a expectativa que você chegou aqui hoje. E talvez você está sendo frustrado pelos seus desejos. Mas Deus tem algo maior para a sua vida. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Enquanto você adora, Deus trabalha. Enquanto você adora, Deus abre portas. Enquanto você adora, Deus prepara algo para a sua casa. Enquanto você adora, Jesus já está trabalhando em seu favor. Enquanto você adora Ele, Deus já está fazendo algo maravilhoso que você nem imagina. A sua expectativa é tão pequena para aquilo que Deus tem para fazer. Tem algo poderoso para ser realizado, e Deus está te convidando para você ir para esse próximo ano, deixando toda a tristeza e dor para trás e avançando para o seu futuro. Tem um futuro para a sua casa, tem um futuro para a sua família, tem um futuro para o seu casamento, tem uma esperança para você. Ainda há esperança para o seu futuro. Quem quer, levante a mão em nome de Jesus. A esperança não terminou não, pastor. Eu vim para a casa do Senhor adorar, e
Então adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Eu sinto Jesus nessa manhã. Adore a Ele, adore a Ele. Enquanto você adora, eu já vejo, imagino Deus enxugando lágrimas de muitas pessoas. A lágrima do seu rosto vai ser tirada e Deus trará uma unção de alegria sobre a sua vida. Receba em nome de Jesus. Haverá testemunhos para contar, haverá testemunho na sua família, haverá testemunhos profissionais, haverá testemunho para a sua vida. Vai ficar para trás. Davi disse assim: prepara um culto aí, eu quero adorar. Chama o louvor, quero adorar. Prepara um ambiente, vamos adorar. Não deu certo agora? Vai dar certo ali na frente. Não deu certo? Ainda. Porque vai dar em nome de Jesus. O Senhor vai abrir grandes portas neste lugar. Deus está enxugando lágrimas de algumas pessoas aqui nessa manhã. Pela sua decisão de se levantar, Deus está fazendo coisas nessa manhã. Diga assim: eu não vou ficar no lugar de dor. Mais forte, diga: eu não vou ficar no lugar de dor. Saiu. Entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão, porque ele faz dias que não comia. Ele estava buscando a Deus. Davi, irmão, disse assim: eu não vou ficar aqui mais não. Já que eu não obtive resposta, eu fiz tudo isso, vou para a casa de Deus, e agora eu vou para minha casa. Tem um banquete para mim preparado. Faz dias que eu não como, eu vou comer. Faz dias que eu não me alimento, porque a gente começa a se alimentar das dores. Você quer descobrir como a pessoa ela está? Conversa com ela um pouco. Que ela vai falar mais das dores, ou vai falar muito mais das dores do que algumas vitórias. Se eu permaneço neste lugar, esse lugar é lugar de dor, esse lugar é lugar de... Davi não poderia mais. Então ele vai se alimentar não mais da dor. Porque eu sei que você chegou aqui nessa manhã esperando talvez a resposta que você queria, mas Deus tem a resposta que Ele tem para a sua vida. Esse ano você passou ele se alimentando só de dores, sofrimento, de dor. Tem um alimento para você hoje. Tem um maná do céu aqui hoje. Tem algo que me alimenta hoje. Elias foi alimentado, ele andou dias. Nós seremos alimentados pelo um alimento espiritual. E vamos caminhar. Olha que interessante, até aqui. Já vou concluir. Davi fez tudo isso, não fez? Sim ou não? Sim ou não? Pronto, ele fez. Pula para o verso 22 para mim, fazendo um favor, para ganhar tempo. Respondeu ele, os servos ficaram assim, abismados com ele. Mas como assim? A criança morreu e você teve esse comportamento? No 21 vai dizer assim, Davi, seu filho morreu e você teve esse comportamento? Diga-se, esse será. Não, diga-se, bate a mão no peito, diga-se, esse será o meu comportamento. O povo vai ficar espantado. Era para você estar chorando. Era para você estar se alimentando do que não deu certo. E ele disse, não. Vivendo ainda criança, jejuei e chorei. Porque dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Ele disse, eu fiz isso até Deus dar um ponto final. Quando ele disse não, eu me levantei. Verso 23, corre. Porém agora que é morta, porque jejuarei eu? Por que eu vou me esforçar para algo que Deus já disse não? Porque eu porém eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi se entendeu. Davi compreendeu. Deus disse não.
Mas tem algo sempre preparado para aqueles que querem viver a vontade de Deus. O que foi gerado, lembrando no início dessa mensagem, o que foi gerado foi um erro de Davi. E Deus quer apagar os nossos erros, iniciar algo novo na nossa vida. Quantos erros nós cometemos, e você, nós cometemos este ano 2025? Deus quer apagar esses erros da sua vida e fazer você iniciar um ano de 2026 no querer e na vontade de Deus. 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-se e deitou-se com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de... E o Senhor o amou. O filho que ele queria que vivesse, Deus disse não. Mas Deus concedeu a ele Salomão, que foi o seu substituto. E a Bíblia diz que Deus amou a Salomão. Entenda que se nós terminássemos lá atrás, a história terminaria triste. Só que eu entendo agora e percebo que todas as decisões tomadas por mim hoje vai só facilitar a minha caminhada a partir de hoje, em nome de Jesus. A sua caminhada vai ser facilitada a partir de hoje. Há caminho que Deus trilhou para você, Ele preparou um caminho para você. Comece a andar por Ele, comece a andar por Ele. A Bíblia diz que Deus concedeu a ele Salomão. Deus disse não ali, mas Deus aprova agora um projeto dele. Tem pessoas que irão iniciar esse ano ainda, próximo ano, vivendo todo o projeto de Deus na sua vida. Para nós orarmos antes de orarmos, se eu compreender isso e entender, se eu deixar as coisas para trás que me trouxeram dor, tem pessoas que me ouvem hoje que foram traídas, e você se alimenta do quê? Da traição que fizeram contra você. Lembre-se que eu falei, mulheres que se alimentam do aborto que teve. E nós tivemos uma experiência na minha própria casa, quando antes do Mateus nascer, minha esposa com 3 meses, com 12 semanas, 11 semanas, já não lembro agora, abortou. Mas logo em seguida veio o Mateus. E logo em seguida veio a Luísa. Daí graças a Deus parou. Operou, fica tudo certo. Não como os irmãos aqui, né? O Carlos, a Fran. Deram continuidade. E só não abre um GC lá em Queluz, que já tem igreja. Já tem 5 pessoas no GC. Aí também tem 5. Tem 5, não tem? Aí tem 5 também. O GC começa com 5 pessoas já. Então, o que Deus tem para mim, pastor? Sempre é o melhor. O problema é que nós estamos lutando para aquilo que nós queremos, mas Deus sempre tem o melhor. Sempre Deus tem o melhor. Sempre Deus tem o melhor para nós, sabia? Diga para o seu irmão, Deus sempre tem o melhor. Antes de orar,